Olá, muito boa tarde. No próximo domingo, a Igreja Católica assinala o Dia Mundial das Missões. Uma jornada para propor a todas as comunidades a centralidade da missão. Queremos apresentar no nosso programa de hoje e a partir da experiência missionária vivida pela paróquia da Foz de Sousa, da Diocese de Porto. São para isso nossos convidados o Padre Tony Neves, missionário espiritano, o Padre Álvaro Rocha, pároco da Foz de Sousa, e Liliana Rio, também desta paróquia da Foz de Sousa. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Padre Tony Neves, para além de missionário, é também natural desta paróquia da Foz de Sousa, não é? E pedi-lhe então que nos apresentasse, antes de mais, como é que surgiu e que projeto foi este, um projeto missionário que envolveu uma paróquia da Diocese do Porto. Bom, a paróquia da Foz de Sousa está geminada com São João Batista do Lobito já há muitos anos e a geminação nasceu de duas aproximações. A mais importante foi o facto do Padre Manuel Martins Ferreira, natural da nossa paróquia, ter sido um dos grandes missionários desta paróquia no Lobito, em Angola. E a segunda razão foi porque o padroeiro é o mesmo, São João Batista. O processo tem, enfim, já um longo caminho feito, depois o Padre Álvaro, melhor que ninguém, pode explicar esse caminho feito, e este ano deu-se um passo mais largo, digamos assim, na medida em que o próprio Padre Álvaro e um grupo de 10 leigos, representando o universo plural da paróquia, estiveram um mês inteiro em missão na paróquia de São João do Lobito, e para tal, claro, sabendo nós que o mês de agosto nestas comunidades paroquiais é um mês muito importante, tem festas, é um mês com muito movimento, esta missão só poderia acontecer com a ida do pároco se houvesse alguém que conhecesse minimamente a paróquia e pudesse tomar conta, uma maneira de falar, não é? Tomar conta da paróquia. E foi então o missionário fui eu que fiquei numa retaguarda para permitir que o pároco pudesse partir para uma vanguarda. Padre Álvaro, é preciso de facto que uma paróquia se envolva desta forma na missão? Que consciência diferente atinge a paróquia com um projeto destes? Eu acho que faz muito sentido. Faz sentido porque a missão, de facto, também tem a ver com compromissos. A missão tem a ver com uma comunhão com as igrejas, mas tem a ver com compromissos. E é assim que nós aprendemos a ver com os missionários. É gente comprometida, gente que é capaz de ir, de estar, e é preciso perguntar às paróquias como é que querem ser missionárias. Portanto, tem que ser também um bocadinho nesta sentido, nesta experiência de compromisso, neste caso com uma paróquia. O que não é muito habitual, nomeadamente não entre as paróquias. Não é muito habitual, mas está a crescer. Está a crescer. Então, quando em 98 começámos, ainda menos habitual era. Mas também o nosso caminho foi-se fazendo com alguma ponderação, com cuidado. É preciso envolver a paróquia, é preciso também disponibilizar os grupos para isso, têm as suas atividades, têm as suas tarefas, e é preciso também reservar nos grupos alguma vida e algum sentido de animação missionária. Mas, de facto, uma paróquia em Portugal que queira, de facto, ser missionária, tem de assumir, do ponto de vista concreto, alguma coisa. E não faz sentido que só se olhe para o Dia Mundial das Missões, que está aí à porta, e olhamos para ele apenas, vamos rezar na missa, vamos dar o nosso contributo monetário, como nos é pedido, que é muito importante, a cooperação missionária, mas também é preciso ir mais além, é preciso comprometer as pessoas, é preciso comprometer os grupos, e as pessoas começam também a ter este gosto, este desejo de participar nesta dinâmica. Até, por exemplo, embora isso não esteja devidamente assumido, já alguém nos ter perguntado como é que se pode apadrinhar alguém de lá. Não é? Portanto, quando as pessoas chegam a um ponto destes, é porque já há algum caminho feito, já as pessoas fazem, digamos, da ação missionária algo seu, e com um sentido de compromisso muito concreto. Foi isso que aconteceu consigo, Liliana Rio, o compromisso missionário, de que forma é que fez parte do seu dia-a-dia? Já tinha um desejo enorme de fazer uma missão destas, então surgiu esta oportunidade na paróquia, como já tínhamos há muitos anos ligação com a paróquia de São João de Lobito, então achámos por bem, o Padre Álvaro convidou-me, eu disse logo que sim. Nem pensei duas vezes, era uma coisa que eu queria há imensos anos fazer, então foi. E nós já iremos apresentar esse projeto concreto, que foi durante o mês de agosto estiveram no Lobito, não é? Sim, durante o mês de agosto. E eram 10 pessoas, 10 jovens, ou diferentes idades? Diferentes grupos etários, em que o mais velho tinha 64 anos
e a mais nova tinha 21, 22. Pronto, e foi esse grupo. Representando os diferentes grupos da paróquia? Sim. Sim. Nem todos estariam, digamos, ativos em grupos, mas eram de inserção paroquial. Portanto, acho que é importante também percebermos isso. No caso, por exemplo, a Liliana, a experiência dela como escoteira, como catequista, certamente que foi crescendo um bocado este desejo de entrar neste grupo, mas outros eram exatamente outras situações, ou porque olhavam para as missões como algo com que estavam muito solidários e se calhar até efetivamente muito ligados. Por exemplo, tivemos uma sobrinha do padre Martins Ferreira e a filha que também quiseram fazer parte deste grupo. E além de estarem inseridos paroquialmente, faz sentido, não é, que alguém que lá esteve, alguém que deixou de facto um trabalho e uma memória que o povo do Lobito ainda hoje estima muito e recorda, quer dizer, também faz sentido que se leve alguém e que, no fundo, que também por aqui se alimenta um bocadinho esta relação que já existe entre as duas paróquias. Portanto, o grupo é diverso, não é? A paróquia foi-se transformando à medida que este projeto se foi solidificando? Disse há pouco que ele nasceu em 98. Em termos de ação missionária, de trabalho missionário, foi... E mesmo como dinâmica paroquial e participação paroquial? Em certo aspecto, sim. Quer dizer, nós estamos a falar de coisas, uma paróquia mudar não é num ano, são coisas muito lentas. Mas é evidente que mudou alguma coisa. Por exemplo, em setembro de 2010, nós estávamos na Diocese do Porto em pleno ano da missão. E, portanto, havia toda uma série de iniciativas propostas pela Diocese que nós depois, para o outubro missionário, vamos dizer assim, que nós começámos logo a viver em setembro, sobretudo através de uma experiência que fizemos no início da abertura da catequese, portanto, que foi uma tarde missionária, onde o nosso objetivo, e foi aí que a coisa começou em termos de dinâmica, foi transportá-los para o Lobito. Tínhamos espaço próprio para isso, muito espaço, tínhamos um rio que simbolizava toda esta distância que o mar, o Atlântico, nos faz separar do Lobito, e tínhamos também já um conhecimento que nos levava a poder trabalhar e a pôr o Lobito perto de nós, lá nessa tarde missionária. Conseguimos fazer isso e, no seguimento disso, imediatamente surgiu o grupo missionário paroquial. Portanto, a transformação vai-se fazendo por aí. Isto é, há neste momento mais estruturas a nível de paróquia de apoio e de compromisso com a missão. Por outro lado, este grupo também animou, de certa forma, por exemplo, através de iniciativas que propunha à comunidade, animou, por exemplo, a vida espiritual da comunidade. Nós conseguimos comprometer a comunidade, por exemplo, na Quaresma, a rezarmos todos, onde quer que estejamos, nas nossas famílias, a rezarmos todos a mesma oração, portanto, a termos vida, digamos, de oração com este sentido de comunhão. Não é? Portanto, é aqui que se vai transformando. Às vezes pode não se ver do ponto de vista de grupos, mas do ponto de vista de relação com as famílias, do ponto de vista de compromisso da catequese, do ponto de vista digamos, de proximidade das pessoas com a missão, isso foi acontecendo. A ponto depois também das pessoas tomarem até iniciativas para a angariação de fundos para nos ajudar a pôr de pé este projeto em relação ao Lobito. E já agora eu gostava de dar uma notinha que me parece curiosa. Eu, desde a primeira hora, portanto, nesse mês de agosto, tentava explicar, nas muitas celebrações que fui tendo, explicar... Na Forte Sousa. Na Forte Sousa. Explicar a razão desta aparente troca, porque para o povo, de facto, era uma troca. Dizer assim, como é que o Tony, que é missionário, ele é que devia ter ido e ficou. E o nosso padre, que é padre diocesano, ele é que devia ficar e partiu. E então, enfim, é também um bom pretexto para a gente apresentar as novas linhas da teologia da missão. Portanto, a missão hoje não é uma missão geográfica, embora o partir continue a ser importante, e sobretudo não é uma situação circunscrita a determinado tipo de pessoas. Durante muito tempo pensámos que para partir fora de um determinado país tinha que ser ou padre, ou irmão, ou irmã, membro de um instituto missionário. Ora, hoje isso está claramente ultrapassado. Hoje o partir tem que ser uma atitude de coração. Quem se sentir chamado a partir e quem encontrar reunidas condições para partir, deve partir. Seja bispo, seja padre, seja irmã, seja irmão, seja padre diocesano, seja leigo, seja leiga, não é? Portanto, abrir um bocadinho a teologia da missão também foi meu objetivo durante esse mês de agosto. Depois, tentei que houvesse uma relação contínua entre
a nossa vanguarda que estava no Lobito e a nossa retaguarda na Forte Sousa. E por isso, no momento da ação de graças, em todas as Eucaristias, tinha sempre uma espécie de telenovela em que eu contava as últimas notícias, porque estava sempre em contacto com o Padre Álvaro, e ele ia-me pondo ao corrente do que lá se passava, e eu partilhava com a comunidade o que é que estava a acontecer no Lobito. E eu sentia que isso funcionava um bocadinho do jeito das telenovelas. As pessoas queriam as cenas dos próximos capítulos, e no domingo seguinte estavam à espera que eu dissesse o que é que estava a acontecer no Lobito. E creio que isso permitiu também criar uma sintonia muito grande entre quem estava em missão fora e quem continuava em missão dentro, e que todos sentíssemos que a missão é este espaço sem fronteiras, e onde quer que nós estejamos, nós temos que ser solidários, nós temos que anunciar o Evangelho, temos que ter atenção aos pobres, temos que olhar para as pessoas que estão mais excluídas. No fundo, a missão não tem geografias. A missão tem a ver com a situação da vida concreta das pessoas lá onde elas estiverem. Uma experiência que, sem dúvida, pode ajudar as comunidades a viver este Dia Mundial das Missões, que nós enfim, já iremos adiantar algumas propostas, mas antes gostava de perguntar à Liliana, de facto, este mês no Lobito serviu para quê? Que conjunto de iniciativas lá foram desenvolvidas? É sim, nós lá, durante o dia, trabalhávamos com as crianças, de manhã e tarde, até uma curiosidade, porque quando o projeto que foi feito cá era para trabalhar só as manhãs com as crianças, e com 100 crianças no máximo, chegámos lá, tínhamos 400 crianças, e então dividimos de manhã, de tarde, para trabalhar com eles 200 de manhã, 200 de tarde, então funcionou assim. 400 crianças por dia que tínhamos, o grupo todo teve de trabalhar, porque depois dividimos também por grupos cá, que cada grupo tinha um trabalho específico. 3 ou 4 elementos iam trabalhar com as crianças durante o dia, 3 ou 4 elementos iriam trabalhar à noite com jovens, com a catequese, mas não, durante o dia todos trabalhávamos com as crianças, porque tinha que ser, eram muitas, tínhamos que as dividir por grupos mais pequenos, porque senão não conseguíamos trabalhar, então toda a gente trabalhou durante o dia. E depois à noite tínhamos outros grupos, como por exemplo a catequese, 3 ou 4 iam para a catequese. Também tínhamos a Promaica, que é a promoção da mulher angolana, e em que também 3 ou 4 iam para lá, e estávamos assim divididos. Foi assim que funcionou. Durante o dia eram as crianças. Qual foi o impacto, chegando a uma realidade diferente, sentida por vocês, pelo grupo é assim, da Fonte Sousa? O primeiro momento, como já, a realidade é completamente diferente. E depois, num princípio, tentámos fazer comparações, mas isso não é possível, não há comparação possível. Então esquecemos essa parte das comparações e passamos a estar lá, não podemos pensar no que está cá, porque não vale a pena, as pessoas são diferentes, a cultura é diferente, as casas são diferentes, tudo é diferente, por isso não vale a pena. Então pusemos lá, foi lá que pensámos, não pensámos sequer no que estava a se passar cá, porque não valia a pena. No fim de... Ia acrescentar, para Alva? Ia acrescentar o facto, quer dizer, isto foi feito tão naturalmente e até tão positivamente que chegámos ao fim, e no dia 30, no dia 27, não é? Quando estávamos a pensar já na conclusão deste ciclo, ninguém dizia que estava com saudades de Portugal e da Forte Sousa. Queriam, é evidente, queriam vir, estavam a pensar também nas famílias, mas se fosse estar lá mais uma semana, se estar lá mais 15 dias, isto não havia problema. Porquê? Exatamente porque houve esta empatia, criou-se muito esta empatia com o povo, fomos muito bem acolhidos. Houve, de facto, uma capacidade de acolhimento pela simplicidade, pela humildade do povo muito grande. Eles dispuseram-nos tudo. Nós não tínhamos problemas absolutamente nenhuns em termos de casa, em termos de refeições. Nós optámos por sermos nós, para não sermos pesados a eles, a fazer tudo isso. Mas eles ofereciam tudo o que era preciso para nós nos sentirmos bem e para depois poderem beneficiar do nosso trabalho, não é? E acho que foi da parte deles com muita gratidão que nos viram lá. E nós também com muita gratidão, porque nós ganhámos muito. Nós fomos fazer partilha, fomos fazer comunhão, e portanto este sentido da missão é isto, é a comunhão e é a partilha, e ganhamos imenso. Num trabalho muito diferente para um padre que costuma estar habituado a uma dinâmica paroquial, aqui numa realidade bem diferente? É, e se calhar não é. É diferente, de facto é diferente porque primeiro eu lá não era pároco, era padre, mas não era pároco. Tinha o pároco de lá que me pedia e que me solicitava e que me confiava algumas tarefas também, do ponto de vista sacramental. É importante a gente também ter esta relação diferente, não é, com uma paróquia. Por outro lado, é evidente que eu lá não tinha
aquelas obrigações de pároco que aqui tenho, ou porque é preciso preparar não sei o quê, ou porque é preciso reunir com a fábrica da igreja. Quer dizer, não tinha esse lado tão burocrático como aqui. Não tinha que atender noivos, não tinha que atender não sei o quê. Tinha era que estar com as pessoas. E tinha que dar o melhor de mim às pessoas. Isso é muito interessante. Mas também é interessante para cá porque, se calhar, faz-nos pensar como o melhor do nosso ministério é também nessa linha. E que, se calhar, nós precisamos de redescobrir a nossa proximidade aqui aos nossos paroquianos, precisamos de, digamos, criar mecanismos e caminhos de comunhão com aqueles que estão perto, mas que, se calhar, até estão um bocadinho longe. Não é? Que a gente não conhece tão bem, que a gente julga que estão bem, mas a situação de doença ou de falta de emprego, agora imensos, não é? A parte social, quer dizer, há todo um campo para fazer missão aqui enorme, e eu acho que a nossa presença lá também nos deu a entender isso, quer dizer, há também aqui necessidades, há também aqui, digamos, uma certa conjuntura que nos pede, de facto, um envolvimento, um compromisso ainda maior e, se calhar, digamos, mais puro. Porque 20 séculos de mais liberto de burocracias. Também, nesse aspecto, não só, se calhar, mas também. Já agora, há um dado que o Padre Alvará um bocadinho referiu que me parece muito interessante, que tem a ver com o envolvimento da comunidade no seu todo e das famílias dos que partiram em particular. As famílias, é claro, não estavam preparadas para se verem privadas dos seus familiares durante o mês, sobretudo indo para um contexto que era muito desconhecido, pois Angola ainda lembra um bocadinho guerra, dificuldades, doenças, instabilidade, e então, esse foi um trabalho complicado para gerir durante o tempo da preparação. Porquê? Porque as famílias punham muitos problemas, colocavam alguns obstáculos, estavam com muito medo e, sobretudo, os pais e as mães de algumas meninas assim mais jovens viveram um bocadinho esse drama. Aconteceu isso, Liliana, com a sua família? Sim, a minha mãe é muito preocupada comigo, então também a questão... Ela aceitou muito bem a ida, incentivou-me, só que depois chegou a um ponto e disse: tens mesmo a certeza que queres ir? É isso que tu queres? Foi esse tipo de depois, era um bocadinho o meu trabalho aqui também funcionar como uma espécie de para-raios, porque os familiares diretos dos que lá estavam constantemente em contacto comigo, a telefonar-me para se ver como era, como não era. E essa é outra das dimensões interessantes da nova onda, da nova vaga da missão hoje, que envolve leigos, porque enquanto quem partia eram padres, irmãos e irmãs pertencentes a institutos, era tudo muito natural, as famílias quase que já estavam, enfim, aliadas desse processo, porque era normal que se havia um padre missionário ou uma irmã missionária ou um irmão, ia partir um dia. Só que, agora, com a partida de leigos, há toda uma família, há todo um conjunto de amigos que se envolvem para o melhor e para o pior. Para potenciar, para estimular, para ajudar, para se envolver, mas também para o pior, para puxar para trás, para tentar evitar que as pessoas partam, para meter medo. E creio que esta é, se calhar, uma das áreas onde nas nossas comunidades, nas nossas famílias, temos que trabalhar mais. Que é ajudar a criar condições para que as pessoas sejam estimuladas a partir, e, por contrário, não estejam a tentar arranjar argumentos para que as pessoas não partam. Este Dia Mundial das Missões pode ser uma ótima ocasião para criar essas mentalidades, e pedia-vos que sugerissem a quem nos vê e ouve formas de o celebrar, de o assinalar nas paróquias. Desde logo, Padre Tony Neves, a partir da liturgia da palavra que é escutada, eu recordo o Evangelho propõe esse mandamento maior do amor: amarás o Senhor teu Deus, amarás o próximo como a ti mesmo. E depois uma carta de São Paulo fala precisamente nesse divulgar a palavra, seja em qualquer situação for. São mensagens que se adequam a este Dia Mundial das Missões. Absolutamente. O grande objetivo é anunciar este Evangelho que se prevê que seja libertador de todas as formas de opressão, e é essa a grande mensagem da primeira leitura, não é? Que temos que ter um respeito enorme pelos pequeninos, pelos excluídos, pelos pobres, e o Evangelho vem nos dizer que na prática só precisamos de fazer uma coisa, que é amar. E o amar é amar a Deus, é amar todas as pessoas, é amar-nos a nós mesmos, é respeitarmos a natureza. Que este amor universal e sem fronteiras tome conta das nossas vidas. Essa tem que ser obrigatoriamente a nossa missão. Quando se olha e se vê que essas frases que citou saíram de Jesus e de São Paulo, portanto estamos a falar
da missão, dos maiores missionários, no seu melhor, não é? Dos grandes missionários. É importante a gente também perceber exatamente que estamos a falar de um tipo de presença da pessoa, isto é que é importante também sensibilizar as comunidades para esta presença da pessoa, abrir a pessoa à missão, abrir a pessoa para a partilha, para a comunhão, para esta experiência do amor, da caridade, junto deste ou daquele. Pode começar por aqui, por pequenas experiências de voluntariado. Eu acho que uma paróquia, se quiser ser pedagógica, pode fazer isso. Pequenas experiências de voluntariado com os mais jovens. Um grupo de ação missionária. Um Jovens Sem Fronteiras ou outro grupo de animação missionária. Criar momentos de oração pelas missões. Ter um contacto mais ou menos permanente com missionários e experiências de missão, mesmo ao longo do ano, que nos vai dando uma certa capacidade. Trabalhar na catequese, isso mesmo. É importante. E agora, se calhar, da nossa parte, que é o pós-missão, não é? Irmos também, o nosso objetivo é continuar a fazer missão junto do Lobito, mesmo à distância. Há projetos que estão, sobretudo na parte da formação, que nos pedem para a gente manter, aspectos de organização até de estruturas como o secretariado paroquial, ajuda num ou noutro campo, por exemplo, as 33 catequeses, que são as capelas de lá, né, têm alguma dificuldade, por exemplo, em poder ter o seu santo patrono. Portanto, nós vamos daqui ver se conseguimos com isso também ajudar um bocadinho do ponto de vista mais económico, ou até já enviar as imagens. Quer dizer, há toda uma série de trabalhos, projetos mais pontuais ou mais consistentes e mais demorados que vão ser agora postos em prática. Liliana, de que forma é que, no caso, este Dia Mundial das Missões é vivido depois da experiência missionária de agosto? É assim, nós hoje à noite vamos ter uma vigília pelas missões em que vamos participar nela, vamos animá-la e vai ser na Paróquia da Foz de Sousa, na Paróquia da Foz de Sousa, E o tema é proposto aos vários grupos paroquiais? Sim. Aliás, nesse contexto, peço desculpa, Liliana. E brevemente, para terminar, o grupo missionário, vamos já terminar, só para dizer isto, o grupo missionário fez uma opção por todos os dias, em qualquer uma das capelas, rotativamente, haver oração pelas missões. Portanto, há uma cadeia de oração durante todo o mês de outubro pelas missões. Fica o tema, de facto, presente em toda a paróquia. Agradeço-vos terem estado aqui e felicidades para estes projetos missionários. Apresentámos algumas propostas para viver o Dia Mundial das Missões que se assinala neste domingo. Desejo-vos um bom fim de tarde e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.